António Oliveira Salazar subiu ao poder em 1932. Durante 36 anos foi presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de super primeiro-ministro. Começou assim o denominado Estado Novo. Quem tem coragem para nos acompanhar? Um regime que se assumia autoritário, uma política de forte caráter nacionalista. Foram extintos os diversos partidos e criada a União Nacional, a única organização a que era permitida atividade política. Salazar defendia um país em que se ouvisse uma única voz de comando, a sua. A estabilidade em Portugal era um fator indispensável para o antigo regime. Quem se opusesse ao Estado Novo era considerado inimigo da nação. Sempre que necessário, as vozes discordantes acabavam abafadas pela força. Uma questão de legítima defesa da pátria, segundo Salazar. Oliveira Salazar criou mesmo alguns métodos para controlar os opositores do Estado Novo. A censura, por exemplo, atuava junto dos órgãos de comunicação social. Quase tudo o que era dito na rádio, nos jornais e mais tarde na televisão era previamente lido pelos censores. Pessoas que tinham como função evitar que fosse dito tudo o que contrariasse a política do governo. Culturais. A famosa PIDE tinha também um papel importante para a ditadura salazarista. A Polícia Internacional e de Defesa do Estado, um órgão que prendia e chegava mesmo a torturar aqueles que ousassem manifestar-se contra as opções do governo. Salazar criou o Estatuto do Trabalhador Nacional. Os operários passaram a ter direito à segurança social, começaram a gozar de um dia de folga por semana e as férias passaram a ser pagas. Salazar implantou em Portugal o corporativismo, um sistema político em que as corporações profissionais eram a base da sociedade, uma espécie de associações sindicais que englobavam patrões e empregados, uma forma do Estado controlar e fiscalizar as atividades profissionais. O Estado Novo enfrentou uma fase muito difícil do século XX, a Guerra Civil Espanhola, que terminou em 1939, e a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Este foi o conflito mais sangrento da história da humanidade. Fez cerca de 45 milhões de mortos. As colónias portuguesas espalhadas pelo mundo eram um motivo de orgulho nacional, uma demonstração da força e da dimensão do país, segundo Salazar. Angola, Guiné, Moçambique e as restantes províncias ultramarinas elevavam Portugal ao estatuto de império. Mas em 1961 começou o fim do Império Colonial Português. Aos poucos e poucos foram-se multiplicando as manifestações a favor da independência. A agitação social nas colónias portuguesas em África fez com que Salazar enviasse milhares de militares para as províncias ultramarinas. Assim começou a Guerra Colonial, um conflito que se estendeu durante mais de uma década. Em 1968, Salazar deixou a presidência do Conselho de Ministros. Uma simples cadeira de praia terá abalado a força do antigo regime. A cadeira estava mal assente no chão. Salazar caiu, bateu com a cabeça numa pedra, teve de ser operado e nunca mais recuperou do acidente. Foi substituído por Marcelo Caetano, um ex-ministro do governo salazarista. Em tempo de guerra, havia falta de oficiais nas Forças Armadas, mas a polémica surgiu devido à forma como era feita a admissão nos quadros dos novos militares. Os oficiais mais antigos terão considerado haver falta de respeito pelos seus direitos e regalias conquistados ao longo dos anos. O descontentamento transformou-se em revolta. Começaram as reuniões clandestinas, uma luta profissional, uma espécie de associação sindical constituída ainda em 1973. Era formada por oficiais de postos intermédios na hierarquia militar, na sua maioria capitães. Assim nasceu o Movimento dos Capitães,
mais tarde denominado Movimento das Forças Armadas. O MFA estava cansado de 13 anos de guerra colonial. Consideravam que o Estado Novo era mal aceite pela população e que havia abuso de poder. A função das Forças Armadas de defesa do país e da liberdade dos cidadãos justificava para o MFA o derrube do governo. Ao longo de 7 meses, prepararam um golpe de Estado em Portugal. Houve uma tentativa falhada no dia 16 de março de 1974, mas o MFA voltou à carga cerca de um mês mais tarde. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. No dia 25 de abril, exatamente uma quinta-feira, colunas militares saíram de vários quartéis e tomaram posições estratégicas no país. Eram objetivos do MFA democratizar, descolonizar e desenvolver. Foram importantes para o movimento das Forças Armadas Otelo Saraiva de Carvalho, Vítor Alves, Costa Gomes, António de Spínola e, claro, Salgueiro Maia. O capitão levou as suas tropas para o Largo do Carmo. Foi neste local que Marcelo Caetano se refugiou e se deu por vencido. Demitiu-se assim de presidente do Conselho de Ministros, um cargo que ocupava há 6 anos. O presidente da República, o almirante Américo Tomás, rendeu-se algumas horas mais tarde. O poder foi entregue ao general António de Spínola. Nos dias seguintes foram extintos diversos órgãos do antigo regime. É o caso da PIDE, na altura já denominada Direção-Geral de Segurança. Os presos políticos foram libertados e a censura eliminada. Os sindicatos passaram a ser independentes do poder do Estado. A Revolução de Abril pôs fim à guerra colonial. Aos poucos e poucos, as províncias ultramarinas tornaram-se independentes. Mas a sociedade portuguesa parecia um vulcão em plena atividade. A participação das pessoas na vida do país era crescente. Os governos provisórios tinham dificuldade em governar. Nas grandes empresas multiplicaram-se as lutas entre patrões e trabalhadores. Os partidos políticos renasceram. Realizaram-se eleições para a Assembleia Constituinte, um ato eleitoral que decorreu exatamente um ano depois da Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1975. A Assembleia Constituinte cumpriu a sua missão. Aprovou a nova Constituição da República Portuguesa em 1976. Este documento garante a liberdade individual e estabelece uma nova organização política em Portugal, uma democracia parlamentar. Os cidadãos elegem os seus representantes para a Assembleia da República.